Shalom, queridas, bom dia. Podem se assentar, que manhã preciosa. Vai dando glória a Deus, só para me organizar minhas coisas aqui. Aleluia. Queridas, é uma alegria estar aqui. Eu literalmente estou me sentindo em casa. Eu moro a 2 minutos daqui. Então, estou me sentindo em casa, mas não tira a minha atenção e o meu temor de estar nesse lugar, diante da minha professora, profeta Graciela, da minha pastora e de mulheres que eu amo tanto. E sou pernambucana, estamos há 7 anos no Rio Grande do Sul. O Senhor nos chamou para esse lugar apenas para erguer um altar de adoração ao Senhor. Quando nós viemos com a visão de abrir igreja e Deus frustrou todos os nossos planos. Glória a Deus por isso. E nós estamos aqui somente para erguer um altar de adoração ao Senhor. Estou junto com a minha casa, tenho 3 filhos, Natan, Emily e Aline, que é uma filha do coração que o Senhor nos entregou. E nós estamos aqui para cumprir esse propósito. E ontem eu estava ali sentada e o Espírito ministrava fortemente ao meu coração. Ontem, eu ouvi assim: hoje é o dia do cumprimento de uma palavra profética sobre esse estado. Hoje os profetas estão sendo trazidos de volta para profetizar sobre o Rio Grande do Sul. Esse lugar não vai ser mais conhecido como uma terra que mata profetas, mas como uma terra onde todos que passam podem provar o avivamento. Você crê nisso junto comigo? Eu creio que o Senhor tirou você de onde você estava, da sua região, para ser uma boca profética nesse lugar. E eu sou nordestina, a série já me deu umas coordenadas ali, mas às vezes eu dou uns gritos, eu passo um pouquinho dos limites, mas não é que eu tô brava nem nada, é que eu sou meio nordestina, meio sangue na bota também, sabe? Entende, Roberto? Quem tá comigo? E o Senhor me trouxe uma palavra, nada que você não tenha ouvido, não é nenhuma palavra revelada, não é nenhuma chave que vai destravar você, mas é uma palavra que vai aguçar os seus olhos espirituais. A palavra que o Senhor me deu foi sobre aguçar os sentidos espirituais, ampliar a visão. E para que você entenda um pouco sobre isso, eu queria falar que ontem, quando nós saímos daqui, algo me impactou muito. Uma moça gaúcha, ela nos procurou e nós fomos orar com ela. Ela disse: olha, eu sou prenda, eu sou gaúcha, eu sou nativa dessa terra e eu quero renunciar às faixas que eu ganhei. Eu quero devolver o sacerdócio do meu marido. Eu quero entregar os meus títulos. Eu quero arrancar as coroas que estão na minha cabeça. Como mulher dessa terra, eu quero ser um portal para que as outras possam entender e passar por isso. E eu vi o Senhor movendo ontem naquela sala algo. E se você estiver sensível nesse lugar, querida, você vai entender o que o Espírito está nos conduzindo e nos levando. Nós estamos em datas muito proféticas. Nós estamos em período de Rosh Hashanah, virada do ano em Israel. Nós estamos em 7 de setembro, uma data de independência da nossa nação, mas também uma data que remete a um contexto gaúcho. Quantos são gaúchos aqui? Só para mim saber. Amém. Glória a Deus. Essas semanas que estão por vir tratam-se da Semana Farroupilha. Nós estamos entrando na Semana dos Gaúchos, a Semana Farroupilha, e é uma festa muito comemorada em todo o Rio Grande do Sul. E essa festa remete a uma guerra que durou 10 anos, uma das maiores guerras que o Brasil enfrentou. E foi uma guerra com muito derramamento de sangue. Uma guerra que agora no dia 7 de setembro, enquanto nós nos juntamos para desfilar nas ruas, é acendido um fogo chamado fogo da crioula, ou fogo crioulo. E esse fogo, a primeira chama que foi acesa foi em frente a um túmulo de um dos fundadores da Guerra dos Farrapos, ou da Farroupilha. E esse fogo é levado aos CTGs, passado nas cidades, em comemoração e em celebração a essa data. Mas eu quero dizer algo para você. Você veio aqui acender um fogo nesse
lugar. Você veio aqui levantar um altar de adoração nesse lugar, que ele não vai durar só 7 dias ou 20 dias, mas ele vai perpetuar sobre você, sobre a tua geração, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Você não veio no Rio Grande do Sul por acaso, nessa data específica, nesse tempo profético. Você está aqui porque o Senhor está mesmo ampliando a tua visão, para que você possa se mover com um fogo que não é de homens, com um fogo que não se apaga, mas é o fogo do Espírito dentro de nós. A palavra gaúcho quer dizer um homem que chora, um homem em lamento, mas também está ligada à orfandade. Fala de um filho sem pai e sem mãe. Só que eu quero dizer para nós que nós somos pais e mães geracionais nesse lugar. E nós amamos essa terra, amamos esse lugar. O Senhor me gerou tanto amor no Rio Grande do Sul, porque você só pode ser um agente de transformação naquilo que você ama. E eu me sinto uma pernambucha, meio gaúcha, meio pernambucana. E quando nós começamos a entender a movimentação da terra, nós começamos a nos mover com ela, porém profeticamente. Está acendendo um fogo agora para uma guerra que foi celebrada e está sendo comemorada. Nós também vamos acender um fogo, mas como um altar em adoração ao Senhor. Está havendo um desfile de proclamação, de declaração, de separação. Nós também vamos nos juntar para marchar nessa terra e declarar a independência de homens e a dependência do Senhor sobre nós, porque nós somos agentes e mulheres proféticas para esse tempo. O Senhor te chamou como uma mulher profética para esses dias. E sabe o que é o profético? É a palavra se movendo dentro de você. É você entendendo sobre os tempos e caminhando nos tempos que o Senhor está chamando. Nessa terra houve muito derramamento de sangue, tem muitas celebrações, tem muitas alegrias. Nós amamos a cultura, mas nós precisamos entender, queridas, aquilo que nós precisamos remir nesses dias. Existem mulheres que foram levantadas nesse lugar, como Jacobina, que ela foi ali uma líder, começou com a Bíblia um movimento. E ali ela foi se tornando quase um Cristo para as pessoas, fazendo curas, sinais, prodígios, e levantou-se um altar de idolatria a essa mulher, até que veio um massacre, e homens foram mortos, mulheres foram mortas, generais foram mortos, e esse movimento precisou ser cessado. E daí, muitas vezes, nós não entendemos o porquê que nós temos tanta dificuldade em devolver a autoridade e o sacerdócio para os nossos maridos. Sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer ampliar mesmo a nossa visão, nos trazer entendimento para que nós possamos nos mover alinhadas hoje e renunciar àquilo que nós precisamos renunciar, deixar para trás o que precisa ser ficado. Ontem, essa gaúcha que nos procurou, ela disse assim: pastora, eu tenho muita dificuldade em viver o sacerdócio dentro do meu lar, porque você sabe como é a mulher gaúcha. Eu quero dizer para você que essa sentença cai hoje nesse lugar. Nós vamos devolver os sacerdócios. Nós vamos mesmo entregar aquilo que é dos nossos maridos como governo e como autoridade. E nós vamos alinhar os nossos pés. Nós vamos ampliar a nossa visão e viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver nesse lugar. Você está comigo? Amém? Eu lembrei ontem, eu encontrei uma pastora aqui. A primeira igreja que eu preguei nesse lugar, 7 anos atrás, eu levei uma espada gigante. Você está aí, pastora? Você vai lembrar. Está lá atrás. Eu levei uma espada gigante e eu cravei a espada no altar dela. E eu disse: todo espírito de Jezabel, ele precisa cair por terra em nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar como auxiliadoras. Nós precisamos entender o lugar que o Senhor nos chamou e nos encaixarmos neles. E nós entramos em uma guerra naquela igreja e começou ali um movimento onde as mulheres começaram devolvendo o sacerdócio para os maridos, se submetendo e entendendo que a mulher gaúcha, a mulher nordestina, a mulher sulista, ela pode ser faca na bota, ela pode ser sanguínea, mas o temperamento dela, a presença, a cultura é transformada e trabalhada pelo Espírito do Senhor. Não é a cultura do lugar que define quem eu sou, não é o meu temperamento que define quem eu sou. Ei, mas uma vez que o fogo do Espírito arde dentro de mim, ele precisa gerar uma transformação. Só que nós queremos dar desculpas. Me desculpa, eu não vim aqui para agradar você. Eu vou falar com amor, muito amor, porque eu sou instruída. Mas eu não vim aqui para agradar você e falar o que você quer ouvir. Nós estamos como um exército, queridas.
E toda vez que existe um exército, olha só, quando acontece uma convocação, depois da convocação vem o alistamento. Primeiro todos são convocados. Olha só, vai ter ali uma convocação e nós precisamos de homens, de mulheres, de crianças, vamos supor, para uma missão. Depois da convocação, começa agora o alistamento. Então todos são alistados. Só que existem alguns protocolos que nós precisamos alcançar para permanecer nesse exército. E quando o general passa no pelotão, ele começa a colocar normas, ordens, instruir os soldados. E nós somos exército de um reino que é organizado. E dentro desse reino existem leis que regem esses exércitos. Você faz parte de um exército? Quando o Senhor nos chamou, Ele não disse assim, vocês vão vir, vai ser uma... Não, tem ordem. Quando Ele passa, quando o general começa a passar, Ele começa a averiguar a roupa, a posição, se nós estamos ritmadas, marchando no ritmo correto, porque não adianta um estar em um ritmo, outro em outro, não. Todos precisam marchar no mesmo ritmo. E aí, o Senhor nos juntou nesse lugar hoje, ontem, esses dias que virão, porque Ele quer alinhar o seu exército. Ele quer fazer Ele quer conferir as roupas, Ele quer conferir a moldagem, Ele quer conferir como que nós estamos nos posicionando, porque assim nós vamos receber patentes. Ei, não existe patente sem ordem, não existe patente naquilo que é desgovernado, não. Para receber patentes, queridas, patente representa responsabilidade. Não é sobre título, não é sobre lugar, e recebi mais uma patente, uau, uma estrela. Não, você está recebendo mais uma responsabilidade. E muitas vezes nós não entendemos isso, nós dizemos, Senhor, me usa, vai. Mas tudo isso vem agregado de responsabilidades. E se você não percebeu algo, nós estamos na parte mais baixa desse hotel. Nós estamos no subsolo do hotel. Porque existem coisas que Ele vai nos juntar em tendas onde ninguém vai nos ver, para que haja um alinhamento e depois uma liberação para o que nós vamos fazer. E ontem, enquanto nós orávamos na sala das pastoras, quando eu abri uma porta que tinha lá, a gente foi entrando e tinha várias valas, várias partes ali, e a gente começou a entender o que estava acontecendo. E eu disse, aqui existe um altar. E nós também estamos erguendo um altar de um outro lado. E essas mulheres estão sendo convocadas, nós fomos alistadas, estamos sendo chamadas para uma parte tão baixa, mas para erguer algo que vai impactar as regiões altas e aquilo que está lá fora. Ei, existem momentos que Deus vai mesmo nos juntar como tribos, e é sobre essa palavra que eu quero falar com você. Quando Deus juntou as tribos, cada um tinha uma peculiaridade, cada um tinha uma formação, cada um tinha defeitos e qualidades, mas todos eles apontavam para o mesmo lugar. A Bíblia diz que as tribos ficavam em volta do tabernáculo e todas as portas das tribos, elas apontavam para o tabernáculo. Não importa o lugar e a região que você veio, todas nós estamos apontando para o mesmo lugar. Tribos diferentes, línguas diferentes, mas a nossa missão, o nosso chamado é o mesmo. Você está aqui? E quando eu comecei a pensar em forja, o significado real da palavra é um forno. Antigamente a forja era feita de fogo, hoje é a gás. Mas uma espada, para ser confeccionada, ela vai passar pelo fogo várias vezes. É fogo, água fria, marretada, fogo, água fria, marretada, até que ela alcance a estrutura de ir para as guerras sem se quebrar. Depois disso, ela é lixada e afiada, porque ela precisa ser cortante. Ela não pode ser só uma espada decorativa, mas ela precisa cortar. Eu vejo o Senhor cortando hoje, rasgando os céus, ampliando a nossa visão, nos direcionando, nos reposicionando, nos trazendo para o lugar que nós precisamos estar e nos mover em Deus. Nós fomos convocadas, alistadas e agora nós vamos ser conferidas. Então se prepare, porque para ser conferida não vai ser no coletivo, vai ser no individual. Ele vai passar e ele vai olhar de cima a embaixo. E ele não vai olhar em grupo, ele não vai separar grupos, ele vai olhar individualmente, de cima até embaixo. Você precisa estar
preparada para aquilo que o Senhor quer fazer esses dias. Então se permita ser conferida por aquele que está regendo esse exército. Então esquece quem está do teu lado, esquece o que você deixou lá fora, você não vai poder fazer nada agora. E foca no que Ele está te chamando para esses dias. Queridas, assim que eu tive esse sonho, eu mandei para a Séries há 1 ano e pouco atrás. Eu sonhei que a gente chegava num lugar, eu e Séries, e ela estava ministrando num altar e eu estava atrás com as mulheres. E eram muitas mulheres abaixadas, agachadas, segurando os úteros. E eu encaixava atrás delas e ia levantando junto com elas. E quando eu olhava, o altar era muito, muito, muito baixinho. Era um altar de 1 palmo, mais ou menos. E eu mandei esse sonho para ela há 1 ano e pouco atrás. E quando eu cheguei aqui, que ela disse, Pri, vamos fazer a conferência no Rio Grande do Sul, vai olhar um lugar. Esse foi o primeiro hotel que eu vim olhar. Não, o primeiro foi o outro, mais bonito, né? E depois eu vim nesse daqui. E quando eu cheguei, que eu vi esse altar, eu disse para a Séries, olha, lembra o sonho que eu te falei? Eu acho que é aqui, mas ora... E Deus falava para mim sobre isso, que esse é um tempo de nós nos ajudarmos a levantar umas às outras, para erguermos altares que eles não são para promover glórias de homens ou glórias humanas, mas eles são altares de sacrifício, altares de arrependimento, altares de renúncia, altares onde o fogo, ele não vai ser apagado, onde dia após dia vai ter fogo no altar. E quando Deus me deu essa palavra sobre levantar, e agora nós vamos entrar na palavra. Na Torá, a palavra levantar é diferente do contexto natural. A linguagem do céu, queridas, é sempre diferente da nossa linguagem. Para a gente, mais é mais, para Deus, mais é menos. Para a gente, o grande é o grande, para Ele, quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Para a gente levantar, é levantar e posicionar. No sentido original da palavra levantar, quer dizer honrar o outro. Dar suporte para o outro. O que Ele quer fazer nessa manhã é levantar você, para que você seja suporte para outros. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu carrego, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu me movo, mas é sobre o quanto eu estou disposta a ir para o sentido original, para as origens e resgatar esses valores e princípios para que eu possa mesmo estar junto com alguém sendo levantada enquanto eu levanto o outro, preferindo dar honra, preferindo amar, preferindo servir do que ser servida, do que ser honrada, do que ser amada. O Senhor está nos levando para um lugar de cura, onde nós vamos entender o que era um altar de sacrifício, o que são mulheres comprometidas com um reino, porque esse exército que você foi convocada não é sobre tuas próprias lutas, tuas próprias milícias, mas é sobre as lutas e milícias de um reino. E Ele está dizendo, ei, expande a tua visão, abre a visão, filha, aguça os sentidos espirituais. Até quando, queridas, nós vamos ficar girando em torno das nossas próprias dores, os nossos próprios lamentos, enquanto existe uma geração que está clamando pela manifestação dos filhos, das filhas de Deus, uma geração clamando por homens e mulheres proféticos que entendam dos tempos, que estejam com as suas portas apontando para a porta da eternidade. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. Ei, talvez você chegou cansada, desanimada nesse lugar, e Ele está dizendo, eu estou usando pessoas para levantar junto com você, para te dar suporte, para que você possa honrar e entender o propósito que você foi chamada. Eu quero mesmo que você abra comigo em Gênesis, capítulo 32. Eu estou falando muito rápido, gente? Não, tem certeza? Se eu falar, vocês me avisam aí. Que eu falo rápido. Tá rápido? Tá, vamos lá. Tá bom? Você entende tudo, né? Eu falo no 2 vezes, gente. 1,5? Tá bom, eu vou tentar ser mais devagar. É que eu tenho um tempo, gente, e eu quero entregar tudo que precisa ser entregue. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse, Senhor, mas o que isso tem a ver com visão? O que isso tem a ver com o Rio Grande do Sul? O que isso tem a ver com essa data profética? E Deus disse para mim, olha, você não precisa entender agora, você só vai entender lá. Então eu vou entender junto com vocês. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 21. Assim,
Os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou a noite sozinho naquele acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do seu quadril e deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto você não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, me diga qual é o seu nome. Disse: Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem, e o abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Eu disse: Senhor, o que isso tem a ver com visão? E aí Deus começou a ministrar algumas coisas para mim. E nessa madrugada ele disse assim: olha, o que foi mexido em Jacó não foi só a forma dele caminhar, mas a forma dele se ver, a forma dele ver a Deus. E eu coloquei aqui que quando ele estabelece Peniel, aquele lugar como um lugar onde ele vê Deus face a face, isso fala muito mais da visão de Jacó, do que ele viu, do que os olhos dele contemplaram, do que até mesmo a forma que ele saiu daquele lugar. O que Jacó teve foi uma expansão da visão. Então, quando nós estamos em alguns lugares e nós provamos e nós vemos algumas coisas em Deus, nós precisamos marcar aqueles lugares como um altar de adoração ao Senhor. O que Deus fez foi marcar o caminhar de Jacó. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor quer marcar o nosso caminhar como mulheres que não se movem mais no natural, mas mulheres que se movem no sobrenatural. Deixa eu falar para você. Você é uma mulher natural, mas você não é desse mundo. A Bíblia diz que a eternidade está dentro de nós, você carrega um reino dentro de você. E a palavra do Senhor diz que nós vamos fazer sinais, prodígios, maravilhas, até maiores do que o que Jesus fez. Então qual que é o problema? Porque nós não cremos no sobrenatural. Porque muitas vezes nós estamos tão presos à nossa reputação, que a gente não consegue orar por um enfermo, não consegue orar por um doente. Nós estamos tão presas à reputação, que a gente não consegue sair na rua e agarrar alguém, levantar junto e dizer: ei, isso é levantar alguém, é dar honra, é amar o outro, muitas vezes acima da minha dor, acima da minha necessidade, é entender que eu fui chamada, alistada, convocada e comissionada para um reino. E esse reino não é o seu, mas é um reino que é regido por padrões e normas da eternidade. E o Senhor está nos chamando hoje, dizendo assim: eu quero conectar a menina à mulher. E eu quero esticar você, eu quero amadurecer você. Ah, pastor, eu tenho passado lutas, bem-vinda, eu também. Mas 2 Timóteo diz assim: olha, como bom soldado de Cristo, enfrente as suas tribulações. Então nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas onde é que os soldados são formados? É em guerras. Eu nunca vi um bom soldado ser formado só na teoria. Onde é que os profetas são formados? Na perseguição, nos desertos. Onde é que os soldados são formados? Nas guerras. Você quer ser uma soldada? Saiba que você vai passar por forjas. Saiba que você vai passar por martelada, por forno, por prensa. Eu não vim aqui para te trazer um evangelho triunfalista, mas eu vim te dizer que se você crer, se você permanecer até o fim, você vai ser mais que vencedora. Mas a tua recompensa não está nessa terra, querida. A tua recompensa é uma coroa de glória que Ele preparou para você nas regiões celestiais. Então mova-se como uma mulher do reino que você carrega a patente. Você representa um reino, então se mova adequadamente como uma mulher desse reino. Seja uma mulher sobrenatural. Ai, Pri, eu sou muito racional. Amém.
Mas existem coisas que Ele quer expandir hoje a tua visão. E dizer, deixa eu te mostrar coisas que os teus olhos ainda não viram. Ei, sobe, João. Há uma porta aberta e essa porta vai ser revelada e descortinada aos teus olhos. Então sobe e veja o que eu quero te mostrar. Porque aquilo que Deus quer ampliar a nossa visão não se trata só de uma visão presente. Mas se trata de coisas que ainda estão por vir, ainda estão chegando. E as mulheres que entendem disso, as gerações, elas caminham um passo à frente do seu tempo. A tribo de Sacar era uma tribo muito pequena, mas eles eram peritos em gerir o tempo, a Bíblia diz. Os reis iam se consultar com eles para saber o que ia acontecer. O Senhor quer te fazer perita em gerir tempos, perita em discernir estações, perita em entender o que Deus está fazendo e falando para os tempos que estão vindo. Vocês estão aqui? Jacó deixou de ser um indivíduo. Aquele homem era conhecido por enganador. Agora ele deixa de ser preste atenção. Era Jacó. Ele diz, qual que é o seu nome? É Jacó. Qual que é o seu nome? É Jacó. Pois bem, Jacó, agora você não é mais Jacó, mas você é Israel. O que ele está dizendo? Você não é mais uma pessoa, uma unidade, mas agora eu te torno uma nação. De você sairá uma nação. O que Deus está dizendo é, o que você está vendo, filha? Eu estou vendo Priscila, pois eu vejo em você uma nação. O que é que você está vendo? Eu estou vendo a Esther, pois eu vejo em você uma nação, uma geração profética no teu ventre, nas tuas entranhas. Ei, você está pronta a obedecer, porque o que eu vejo não é o que você vê. Então deixa eu aguçar os teus olhos para que você veja como eu vejo. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma situação difícil. Eu estou vendo um problema. E ele está dizendo, pois eu não vejo nada disso. Então começa a olhar com os meus olhos. Então recebe uma visão sobrenatural para que as tuas tendas sejam ampliadas, para que você comece a galgar e desfrutar dos lugares que eu te chamei. O que Deus faz com Jacó é pegar um homem enganador, um homem que estava ali numa tenda enquanto os seus já tinham ido levado os seus pertences, os seus bens para fazer as pazes com o seu irmão. E Deus diz assim, pois é aqui que eu te encontro. É nesse lugar sozinho dentro dessa tenda que eu acho você, Jacó, e que eu amplio tua visão, que eu mudo teu caminhar, que eu te faço caminhar no sobrenatural, que eu toco em você, que eu pego você um nada, um ninguém, um enganador que nem o teu irmão quer falar com você, e agora eu transformo você em uma nação do Senhor. E mais, uma nação aliançada, porque Apocalipse diz que jamais as 12 tribos de Israel que saíram dele se esquecerão, até nas 12 portas estará o nome delas escrito. Quando nós entendemos a visão do céu para nós, nós começamos a caminhar em propósitos eternos, que eles são irrevogáveis e que eles vão alcançar gerações e gerações. Vocês estão aqui? A Bíblia diz em Gênesis 48:10. Eu quero que você abra comigo, porque nós vamos ler isso aqui. Eu estou mais lenta, gente, ou ainda está muito rápido? Eu estou tentando, estou me esforçando para falar mais lá. Tá bem, vai? Eu estou me esforçando. A Roberta não vale não, ela é café com leite, é neutro. Então você que vale, você está mais lento? Tá de boa? Tá. Gênesis 48:10 diz assim. Vocês acharam? Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade. E ele quase não conseguia. José levou os rapazes para perto dele, Jacó os beijou e os abraçou, e eu quero parar aqui. A Bíblia diz que, depois de você ler, isso aí vai ser lição de casa, porque senão nós não vamos conseguir chegar até o final. A Bíblia diz que os olhos de Jacó já estavam enfraquecidos e cansados. Ele estava com a visão natural cansada por conta da idade, mas ele não perdeu a visão espiritual. Deus leva ele para o Egito, e quando chega no Egito, preste atenção, Egito é lugar que ninguém quer, eu já saí do Egito. Pois às vezes, Deus vai precisar nos levar novamente a alguns lugares, para trabalhar a nossa forma de ver, e para fazer com que a gente não esqueça alguns lugares que nós fomos libertos e saímos, e a soberba não cresça no nosso coração.
Ele leva José, a Bíblia diz que Jacó é chamado novamente ao Egito, e quando ele chega lá já cansado, a vista cansada, de idade, mas ele começa ali a separar as tribos, e ele começa a pegar os filhos e dizer, olha, Benjamim, você representa isso, Zebulon, você... Ele começa a pegar os filhos e dizer, de mim saiu uma nação, eu estou conjecturando, então agora eu vou validar essas nações, você vai ser abençoado para isso, você vai ser próspero nisso, você errou nisso, porque a Bíblia não esconde os erros, a Bíblia não traz só aquilo que é certo e perfeito, não, a Bíblia não mascara, você errou nisso e por isso vai ter uma consequência, mas você vai ser abençoado, você tributa, e ele sai dividindo, o homem tinha perdido a visão natural, mas a sua visão espiritual continuava aguçada. Há uma diferença, querida, entre ver e enxergar. Todos nós podemos enxergar, mas a visão, ela dá propósito ao que se enxerga. Eu posso olhar e ver apenas uma planta. Essa é a minha visão natural. Mas se eu olhar com os meus olhos espirituais, eu vejo que um lugar onde a enchente veio, agora está começando a florescer. E os campos estão verdes. E tudo aquilo que foi destruído, o Senhor está fazendo brotar novamente através de um exército de mulheres que está sendo posicionado. Então há uma diferença entre ver e enxergar. Só que o problema é que nós só queremos enxergar. E Deus está dizendo, ei, deixa eu pingar um colírio do céu nessa manhã no seu olho. Deixa eu fazer você ter as visões que você ainda não consegue contemplar. Deixa eu aguçar os seus sentidos espirituais. Para de querer ser uma mulher natural. Para de querer se enquadrar em padrões dessa terra. Para de querer ser igual a todo mundo. Para de copiar. Para de olhar o que o outro está fazendo. Ele te chamou com uma porção única. Você acha que eu queria estar aqui, que eu não suba aqui me tremendo inteira, passei a noite com dor de barriga, sem dormir? Eu não queria estar aqui, Deus sabe disso. Não é demagogia e nem discurso puritano, não. Eu não queria, eu preferia estar ali limpando. Eu gosto desse lugar. Mas se o Senhor me chamou, e Ele disse, olha, eu estou colocando uma patente, você vai chorando, você vai com vergonha, com dor de barriga, sem dor de barriga, porque o que os teus olhos veem é uma nada, mas o que os meus olhos veem é uma nordestina que saiu de um lado para o outro, para ser boca profética e amar uma terra. Xereiande canta machorias. Para de se mover por vista. Para de se mover por aquilo que os teus olhos enxergam momentaneamente, porque uma hora sua visão vai cansar. Uma hora os teus olhos vão cansar. E aí você vai dizer, eu não devia ter feito isso mesmo, foi tudo tempo perdido. Para. Começa a ver. Ontem eu estava ali sentada e eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada era a única palavra que eu conseguia dizer, porque os meus olhos nunca contemplaram esse exército de mulheres que se ajuntaria de uma loucura que nós fizemos isso, nem tinha noção aquilo que nós fizemos, nenhuma. Se nós fôssemos olhar com a visão humana, é loucura. A gente foi para debaixo de uma cachoeira de -1 grau de água gelada. Um frio, a mulher querendo ser batizada, batiza a mulher, depois a gente joga a bandeira do Rio Grande do Sul dentro da casa. Não faz sentido se olhar naturalmente. Mas a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Prefira sempre agradar aquele que te alistou. Porque um soldado alistado, ele não tem compromisso com as coisas dessa terra, mas o seu coração está fincado nas coisas do céu. Por isso, Rosh Hashanah, agora nessa virada de final de setembro, nos convida a um tempo de arrependimento. Israel está marcando um tempo e nós estamos nos movendo para outro, e Deus está dizendo, ei, ajusta o ponteiro. Porque o meu exército não faz parte das coisas dessa terra, mas ele faz parte das coisas que eu regi na eternidade e liberei. Então adentra nesse tempo. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Eu não estou brava. Não fez o código ainda, então tá bom. A gente tem um código, se ela fizer assim é porque eu estou gritando. Quando nós entendemos, queridas, o que Deus está nos chamando para fazer, escuta. Deus trouxe mulheres, norte, sul, leste, oeste, para uma região onde está sendo agora levantado um fogo,
aonde agora está sendo enaltecido o feminismo. Mulheres que têm orgulho de dizer, sou faca na bota. E Deus está dizendo, ei, todo orgulho eu quero quebrar nessa manhã. Ah, mas não vai ficar nada. Nada, porque quando eu passo marchando no meio do meu exército, eu saio destronando reis, eu estabeleço, eu desestabeleço, eu tiro, eu coloco, eu quebro, eu alinho. Ei, Ele está nos chamando como mulheres que levantam outras, mas que elas precisam ser levantadas pelo general. Quanto tempo você passa em intimidade com Ele, porque isso aqui não pode ser a tua prioridade. Essa conferência vai acabar, era numa tenda que Jacó estava. Sabe o que tenda quer dizer? Lugar de passagem, não é um lugar permanente. O Senhor armou essa tenda no meio de uma floresta fechada para nós, mas aqui é um lugar de passagem. Você vai passar por esse lugar, mas você vai sair como Jacó, com a visão ampliada, caminhando no sobrenatural, pronta para entender o que Deus está fazendo. Então, se tem algo que nós precisamos fazer hoje, é nos arrepender por sangue derramado, por fogo aceso de forma incorreta. Se tem algo que nós precisamos fazer, é levantar um altar nas partes subterrâneas, porque Ele vai alcançar os lugares altos. Se tem algo que nós precisamos fazer, é ampliar a visão, é nos unirmos. Não é exército sem unidade. Ezequiel 37, eis que vejo um grande vale de ossos secos. O que é que precisou acontecer? Osso com osso, cada um no seu lugar. Se nós não nos unirmos, queridas, essa aqui vai ser só mais uma tenda de mulheres. Se nós não entendermos sobre unidade, sobre suportarmos umas às outras e pararmos de esticarmos o dedo enquanto precisávamos, agachar junto e levantar umas às outras, nós vamos andar como soldados feridos. Eu ouvi de uma moça um tempo atrás, ela disse assim, olha, sabe o que me deixa triste, Pri? Que eu não quero voltar mais para a igreja. Porque a igreja é o único exército que abandona os soldados feridos no meio da batalha. Isso não pode ser o nosso lema. Nós precisamos ser aquelas que, se necessário, vão voltar. Ai, mas eu já estava num passo muito acelerado. Mas se for necessário, você vai voltar. Se for necessário, você vai abaixar junto. E você vai levantar junto, honrando e amando quem está do teu lado. Porque se você chegar junto, a alegria vai ser inigualável. O Senhor não nos chamou para caminharmos sozinhas, queridas, espetando umas às outras. Joel diz isso. Eis que vejo um exército e todos marcham iguais e ninguém empurra ninguém e ninguém quer passar na frente de ninguém. Mas eles estão entendendo que há um chamado para arrependimento. Há um toque do chofar, convocando o seu exército para arrependimento. E aí sim, virá o Espírito sobre toda a carne. E os seus filhos profetizarão e suas filhas profetizarão. E seremos homens e mulheres cheios de poder e do Espírito. Mas antes dessa promessa, há uma convocação ao arrependimento. Antes dessa promessa, há uma convocação a despir, a tirar as vestes e expor a nudez. Eu estava em um congresso esses dias e eu fui ministrar e era só 30 mulheres. A gente estava numa fazenda e eu falei isso no quarto Sunem que nós fizemos e eu fiquei muito chocada. A gente estava ministrando e a pastora estava lá vestida e daqui a pouco ela começou tirando a roupa inteira. Ela ficou de calcinha e sutiã e eu fiquei muito constrangida, muito constrangida. Era um lugar fechado, uma fazenda, todos os cuidados, só mulheres, mas eu fiquei muito constrangida. E ela disse assim, olha, Deus me pediu para fazer isso, expor a minha nudez. Porque algumas mulheres não conseguem se despir nem diante do Senhor. E depois ela pegou um vestido de noiva e se vestiu com aquele vestido. E foi um destravar naquela noite. Eu vi mulheres sendo curadas, libertas. Foi um destravar. Deixa eu dizer algo para você. Talvez hoje o que o Senhor quer que você faça é que você tire as suas vestes diante dele. Que você exponha a sua nudez. Que assim como aquela mulher chegou ontem, ela disse, pastor, eu quero entregar a faixa de prenda. Eu cumpri todos os requisitos. O meu nome, os meus quadros estão nos CTGs, estão espalhados pela cidade. Mas eu quero renunciar. Eu quero entregar isso, porque eu me aliancei a coisas que eu não devia através de algumas coisas que eu fiz. E eu quero renunciar, eu quero entrar em um lugar de humildade. Ei, o sargento desse exército nos convida a aprender com ele. Ele diz, aprendam de mim, porque eu sou manso
e humilde de coração. Ele diz assim: a roupagem que eu quero entregar para você é de mansidão. É de mansidão, de pureza, de santidade. Então pega a roupagem que você recebeu na tua casa, na casa dos teus pais, na tua cultura, no teu estado, na tua... não sei. E tira hoje. Deixa ele equipar você para o pelotão dele. Deixa ele vestir você e calçar você com Efésios 6, capacete, couraça, espada, cinto, sandálias. Deixa ele equipar você com os instrumentos e com a roupagem que vem do Espírito. E assim você irá resistir ao dia mau. Jacó, em Gênesis 49, termina dizendo assim: essas tribos foram dispersadas. Deus disse que os puniria enquanto os espalhasse pelas nações. Eis que os olhos do Senhor Deus estão sobre o reino do pecador. Ele destruirá tudo da face da terra, contudo, não destruirá totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor, porque certamente dará ordens e sacudirá a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode um grão na peneira, contudo, nem um grãozinho cairá no chão. Amós 9, do 8 ao 9. A fidelidade de Deus em abençoar os descendentes, os antigos israelitas, continuará após o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Como Jesus explicou aos seus apóstolos: em verdade vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós que me seguistes também se assentarás em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Até mesmo a Nova Jerusalém terá 12 portões com o nome das 12 tribos de Israel. Uau! Ele está dizendo: aquilo que eu amplio na tua visão, aquilo que eu te faço entender no Espírito, alcançará a eternidade através do teu posicionamento. E ele diz assim: olha, eu vou peneirar a casa de Jacó. Sabe como que acontecia o peneirar? 2 pessoas seguravam uma peneira grande, e um sacudia para o lado, outro sacudia para o outro, e ia subindo a palha, ia subindo o trigo, boa parte caía no chão, mas os grãos verdadeiros, eles eram preservados na peneira. Só que é peneirado, é chacoalhado, deixa a poeira subir, deixa a palha subir. Ei, Deus vai peneirar aqueles que Ele chamou para esse tempo. O Senhor está mesmo nos comissionando, mas não ache que você não vai passar na peneira, porque há um crivo, porque há um critério. Nós precisamos atender os protocolos daquele que está nos chamando. Eu estou falando sobre mulheres que elas estão entendendo que as armas delas precisam ser entregues nesse altar hoje. Armas naturais, talvez até hoje você lutou com armas naturais, você trouxe questões naturais e o Senhor está dizendo: eu vou te habilitar com aquilo que vem do meu Espírito. Ei, eu vou aguçar a tua visão, eu vou aguçar os teus sentidos espirituais. Eu quero mesmo, filha, que você entenda sobre os tempos, sobre aquilo que está por vir, e que as tuas portas estejam inclinadas em direção à minha casa. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Se tiver o louvor, eu queria pedir que o pessoal do louvor viesse me ajudar. Nós estamos entrando em Rosh Hashanah e daqui a pouco nós vamos viver ali um tempo de arrependimento. E sabe, queridas, quando eu estive em Israel, quando nós estávamos no Muro das Lamentações, de repente começou um toque do shofar e tudo parou. Toda a movimentação parou naquele lugar, tudo parou. Eu vi todos os jovens, homens e mulheres parados, orando, e eu fiquei sem entender. E aí eu mandei para Jason disse: Priscila, eles estão tocando shofar e é uma convocação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está tocando shofar, a trombeta dele está tocando. E se você está nesse lugar, não é por acaso. Você não veio para mais uma conferência, você não veio para mais um encontro de mulheres. Você veio nesse lugar porque você entende o alistamento, o propósito e a convocação. Ei, queridas, desde quando nós chegamos aqui, nós temos travado guerras espirituais. Nós temos erguido altares, nós temos entrado em batalhas. E você também está comissionada para essa batalha. Nós não estamos sozinhas nesse exército, você faz parte disso. Enquanto 7
7 de setembro, estamos nos juntando para um desfile de independência. Nós estaremos aqui, 7 de setembro, declarando a dependência do nosso governo, do nosso coração ao Senhor. Enquanto 7 de setembro se acende um fogo a uma festividade de guerras, de derramamento de sangue, nós estaremos juntas em arrependimento por tanto sangue derramado, por tantos mortos, por tantos inocentes que se foram. E nós estaremos dizendo: Senhor, asperge o teu sangue sobre nós, o teu sangue sobre o Rio Grande do Sul, o teu sangue sobre a nossa nação. Ei! Deus está dizendo quais são os lugares que você precisa renunciar nessa manhã. Quais são as armas que você precisa largar hoje? Qual é o orgulho que precisa cair por terra? Porque a nossa bandeira fala de uma igualdade, um orgulho, mas a bandeira do reino, ele diz, é manso e humilde de coração. A bandeira do reino diz, é justiça, é alegria, é paz. Você foi chamada para esse reino, então se posicione. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque eu creio que algo individual é seu com o Senhor. Se você quer ter uma visão ampliada e expandida, não sou eu que vou convencer você, mas é o Espírito Santo de Deus, que passa e que convence você da justiça, do juízo, e que diz: ei, essas áreas aqui precisam ser transformadas, precisam ser mexidas, porque não tem nada, preste atenção, não tem nada que o fogo toque que não seja transformado, nada. Mas o metal, se passar pelo fogo, ele vai sofrer alguma modificação. Mas o ouro, se passar pelo fogo, ele vai ser derretido. Nós estamos falando de acendimento de fogo e não é um fogo estranho. Nós estamos falando de acender um fogo nesse altar que vai nos transformar. Que tudo que ele tocar vai sofrer uma alteração do Espírito, vai sofrer uma transformação do Espírito. Nós estamos falando de mulheres que elas entendem que são como tochas nessa nação. O fogo vai ser levado de um estado para o outro, de uma cidade para outra. O fogo que está aqui vai ser levado para os 4 cantos do Brasil. Assim como aquele mapa que estava aqui no altar ontem. O fogo que está sendo acendido, aceso nesse lugar, ele vai ser soprado sobre todos os lugares do Brasil. Então apague qualquer fogo em você que não venha do Senhor nessa manhã, e deixe ele soprar as cinzas. Deixe ele soprar as cinzas. E caminhe não buscando aprovação em lugares de homens, mas caminhe, querida, buscando a autenticação do céu. Caminhe buscando a liberação e autorização do céu, porque você pode estar liberada para algo, mas se você não estiver autorizada, é um caminho de dor e de cansaço. O Senhor está dizendo: ei, mulheres gaúchas, vamos tirar a faca da bota hoje. Vamos tirar a faca da bota. Anitta Garibaldi, sabe como que ela era conhecida por seu marido? Minha companheira de armas. O Senhor está dizendo: eu quero desarmar você, porque eu não vou te dar uma missão suicida. Eu não vou colocar arma nas tuas mãos para uma missão suicida. Eu quero primeiro desarmar você de tudo que não vem de mim. Eu quero desarmar você de tudo aquilo que está fora do meu padrão, fora do meu exército. E aí sim, eu vou te habilitar com aquilo que vem de mim para você. Amplie a visão. Sai da tenda. Deixa o Senhor tocar no teu caminhar como em Jacó, para que você comece a se mover como uma mulher sobrenatural. Eu quero que enquanto esse louvor seja ministrado, você comece a renunciar. Senhor, eu quero mesmo renunciar e pedir perdão pelo meu orgulho. Eu quero pedir perdão, Senhor, onde eu tenho ferido o teu espírito, onde eu tenho te entristecido. Senhor, mapeia o meu coração antes de me dar as nações para serem mapeadas. Deus, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e tira essas roupagens para que eu receba a roupagem que vem do teu exército e que vem de você. Que enquanto essa canção toca, eu não sei se você quer tirar seu sapato. Deixa eu dizer, você não veio aqui para cumprir protocolo. Você não veio aqui como uma bonequinha de luxo. Você veio aqui como soldado. E soldado, minha filha, muitas vezes ele tá de galocha, ele tá de roupa, ele tá sujo, ele tá pintado, o cabelo tá despenteado.
O exército que você faz parte não é o exército da Barbie Girl, é o exército de soldados de Cristo que não tem a vida por preciosa. Senhor, o que é para gastar? Então gaste inteiro. Eu só quero estar com você se for inteira. Se não for para ter meu tudo, então eu não te dou nada. Sai de cima do muro hoje. Desce, 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 desce. Deixa ele quebrar, mas está tudo perfeito, não está nada. Nós estávamos em uma sala ali linda, maravilhosa. Quando nós abrimos as portas, nós fomos vendo os cômodos de imundícia, esgotos derramados. Nós fomos vendo o que estava escondido. Deixa eu dizer, ele quer escancarar as portas que aparentam estar bonitas, organizadas. E ele está dizendo, não, 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 não. Eu preciso pôr esse exército em ordem, porque ele vai marchar sobre a terra. Eu preciso pôr esse exército em ordem, porque vai haver ressurreição. Porque a Deus é uma manhã de arrependimento, Senhor. Ah, Senhor, é uma manhã de pedirmos perdão ao Senhor. Pedirmos perdão, Pai, porque muitas vezes nós temos andado em nossa própria visão. Nós temos caminhado, Senhor, com os nossos próprios passos e pés. Perdão, Senhor, por sangue derramado. Perdão, Deus, por nossos pecados de omissão como igreja. Porque muitas vezes nós não temos levantado umas às outras, mas nós temos saído como um exército desgovernado, pisoteando quem está no caminho. Ah, Senhor, perdoa, porque muitas vezes nós mesmos estamos derramando o sangue dos nossos irmãos. Ah, Senhor, não é pecado só sobre a nação, mas nós como tua igreja. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos emprestado a nossa boca como espada afiada para difamar. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos corrido apressadamente para os nossos próprios prazeres e delitos. E temos, Senhor, deixado as causas de um reino. Ah, Senhor, nos perdoa. Eu queria que você rasgasse seu coração hoje. Talvez o Senhor já arrancou da tua casa, dos teus afazeres, e disse, eu quero você rendida, rasgada em mim. Oh, eu tenho saudades. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes temos sido negligentes no lugar que estamos. Senhor, gera amor nos nossos corações. Nos dá, Pai, nos dá, Senhor, do teu coração, para que possamos levantar, não só a nós, mas todos aqueles que estiverem à nossa volta. Ah, Senhor, nós queremos renunciar o nosso orgulho, a nossa falta de perdão. Nós queremos arrancar essa roupagem, Senhor, de orgulho. Nós queremos arrancar essa roupagem de mulheres insubmissas. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, te pedir, Pai, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Senhor. Nós tiramos as vestes, Pai, que nós recebemos de rejeição, de orfandade. Esse espírito não nos alcançará e nem a nossa geração. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque os nossos olhos muitas vezes estão fechados e os nossos ouvidos. Mas nós te pedimos um efatá do céu. Abre, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração nessa manhã. Precisamos de você, Jesus. Não queremos, Senhor, promoções humanas ou patentes que homens nos entreguem, mas queremos o selo do teu Espírito em nós. Da religiosidade, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me
de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu vejo mulheres sangrando nesse lugar e o Senhor está dizendo aí: deixa sair, filha. Deixa sair, não segura com a tua reputação. Deixa o meu Espírito te limpar nessa manhã. Deixa as minhas águas lavarem você, o teu coração. Deixa sair o teu grito de dor. Deixa sair aquilo que te prende, que te segura hoje, porque eu quero levantar você no meu Espírito. Nós queremos mesmo deixar tudo no teu altar. Ah, Senhor, nós só podemos ser cheias se estivermos vazias antes. Eu sei que você está construindo essa conferência. Eu sei que o Senhor está construindo. E nós deixamos hoje no teu altar tudo aquilo, Senhor, que não cabe mais. No tempo que o Senhor está nos chamando, nós deixamos. Eu queria que você abrisse seus olhos e olhasse para mim. Pode ficar agachada como vocês estão. Nós vamos levantar juntas profeticamente nessa manhã. Nós vamos levantar não mais com as nossas razões, os nossos direitos e o nosso orgulho, mas nós vamos levantar dizendo: eis-nos aqui. Encontre em mim, Senhor, um lugar onde você possa habitar. Eu quero fechar dizendo que cada tribo, ela era conhecida pelo seu nome. Por exemplo, a tribo de Benjamim eram benjamitas. E assim ia cada tribo. A tribo que você faz parte é a de Cristo. Então você é um pequeno Cristo nessa terra. Então você é um cristãozinho nessa terra. Você é identificada conforme a sua tribo. Deixe que olhem e vejam Cristo em você. Deixe que olhem e encontrem nos seus olhos o amor dele, a misericórdia dele. Deixe mesmo que olhem e encontrem em você o abraço de Jesus, a intercessão, o olhar para o Judas e dizer: amigo, cumpre o que você veio fazer. Libera teu coração. Seja um representante da tribo que comissionou você. Um Cristo para esses dias. Eu queria mesmo entregar, profeta. Não tinha nada programado, mas o Senhor me pediu para trazer. Ajuda aí. Obrigada, Roberta. Essa bandeira que representa as 12 tribos de Israel, representando todas nós nesse lugar. Como as 12 tribos, que elas estão espalhadas, mas que o Senhor junta elas de tempos em tempos para trazer direções, alinhamentos, para trazer exortação, para mudar as vestes, para trazer novas patentes. Mas Ele diz: quando eu junto essas tribos, em volta do meu tabernáculo, a fumaça sobe, a presença desce, e a arca, o reino, é incutido dentro do coração delas. Você faz parte dessa tribo. Nós fazemos parte. Você, na sua língua, com seus dons, com seus talentos, não desperdice o que Deus te deu. Não desperdice, mas execute com prontidão e com excelência. Não desperdice. O Senhor me mostra dons enterrados nesse lugar, mas só começou. Ele vai vir. Uma abre, outra fecha, e o Senhor vai aguando e dando crescimento. Ele vai desenterrar
tudo que está paralisado, tudo que está atrofiado, todas as palavras que foram lançadas e que te bloquearam, Ele vai liberar tudo nesse lugar. E como tribo do Senhor, talvez você fale uma língua diferente da minha, seja mais quietinha, eu seja mais agitada, mais espivitada, mas todas nós somos necessárias nesse reino. E quando nós viramos as portas, que somos nós, hoje essas portas somos nós. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, eu e você somos as portas. Quando essas portas, elas viram para o tabernáculo, para a frente da porta onde está a presença, queridas, aí as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu queria te entregar, profeta. Eu sei que você faz parte dessas muitas tribos que estão aqui hoje, representada. Profeta Graciela é uma mulher que me ativa desde a primeira vez que eu encontrei ela. E a primeira vez que ela me encontrou, ela disse: você está grávida. Gente, eu olhava até a minha barriga e dizia: nunca mais eu vou usar esse vestido. E eu joguei fora o vestido. Eu disse: nunca mais vou usar esse vestido. E ela: você está grávida? Eu disse: não estou, profeta. Tá, você está grávida, lembra? Lá em Sapiranga. E dali nasceu o quarto Sunem. Porque a nossa visão, quando é sobrenatural, não fica procurando o que é natural, mas ela enxerga muito além. Eu queria que você desse a mão a essa pessoa que está do seu lado como exército. E nós vamos encerrar enaltecendo aquele que é digno, mas em unidade. A última conferência das séries, nós terminamos, eu não sei quem estava aqui, mas eu estava com um casaco do exército. E cada uma recebeu uma fitinha vermelha representando o sangue de Jesus. E nós unimos essas fitinhas e nós marchamos, lembram? Eu lembrei disso ontem. E Deus disse para mim: porque vocês sempre estão à frente do tempo. Quando acaba um, eu já estou entregando o que está por vir. Porque estou dando uma visão ampliada das coisas que ainda virão. Eu estou dando uma visão ampliada daquilo que ainda está por vir. Que o Senhor aguce tua visão e amplie os teus sentidos espirituais nessa manhã. Em nome de Jesus. Cadê a Aline?